Bíblia fala de herança, fala de administração. Agora, aqui no plano horizontal, não. Os pais ficam ganhando, ganhando, ganhando para deixar a herança para os filhos. E os filhos destroem tudo. Porque aquilo não segue a vontade de Deus, segue a vontade do homem. Nem sempre destroem tudo, mas destroem. Não vão atender a vontade de Deus. Porque nem conhecem Deus, né? Nem são cristãos verdadeiros. Bom, mas esse é o nosso objetivo. Nossa crítica aqui é por amor. Por amor, assim como Cristo deu a vida dele, deu por amor. Foi obrigado a ir naquela cruz, senão uma obrigação para com o pai dele. Obrigação celestial. Por amor a ágape. É assim, e nada vai se interpor nesse caminho. Deus, o Pai, vai encher seu filho com todas as coisas, porque ele é o herdeiro de todas as coisas. Agora, por outro lado, Cristo é o herdeiro de todas as coisas e administra todas as coisas. Ele não é só herdeiro para ficar de barriga para o ar, vendo as coisas celestiais. É essa que é a diferença. Agora a herança aqui não, fica para o filho e o filho não administra. Ele torra. Isso é conhecido. ainda com relação a esse mesmo foco Cristo, Deus também vai encher todas as coisas com Cristo. Você percebeu que é diferente, né? Primeiro, todas as coisas são trazidas a Ele, porque Ele é o herdeiro de todas as coisas. Mas também o lado contrário. Todas as coisas serão cheias com Ele. Por isso, Efésios diz: Ele subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Paulo diz isso duas vezes na epístola aos Efésios, capítulo 1 e capítulo 4. Então, essa era a visão que Paulo tinha sobre o eterno propósito de Deus. E isso com relação a Cristo. Parte A, como falamos ontem. Agora, qual é a parte B? Essa gloriosa parte B. Essa parte B agora é o nós. Ai, irmãos, nós. Imagine nós. De que material nós fomos feitos? Mas então ele pôs a mão nesse barro. Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. E não apenas isso. Pôs a mão nesse barro e está modelando o vaso. E o que ele quer fazer? Qual vai ser o final da história? Para que pela igreja. Ditos cristãos, isso vale para mim também. Você está sendo forjado, Deus está forjando o seu vaso, que é você, está mudando, você está tendo perda de afetos para o mundo para se concentrar no afeto de Cristo, você está parando de desonrar os outros, você está parando de acusar os outros. Não? Então, será que você é cristão? Que a Bíblia diz que Cristo foi assim, Paulo foi assim, e todos são assim. Então, nós temos que dar uma olhada nesse processo de metamorfose. Porque a nossa live de sábado de manhã às 10 é transformação da mente. Se nós não transformamos a mente, então por que nós somos cristãos? Ou nós estamos apostatando? Então cada um reflita. Bom, esse é o objetivo da academia. É treinar a vida espiritual. As pessoas treinam atividade física. Vão lá na saúde, lá na esteira, os equipamentos de ginástica para ficar musculoso. Mas se fosse chamado músculo da vida espiritual, ninguém treina. Porque não reconhece como músculo. Que o músculo da vida espiritual é Cristo. Eu estou muito preocupado com esse músculo, Cristo, não com o meu corpo. Ele vai me dizer o que fazer com o meu corpo. O Espírito Santo vai me guiar, assim como guia para eu fortalecer o meu músculo, que é Jesus Cristo, usando o termo músculo de forma figurativa. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida
de principados e potestades nos lugares celestiais. Irmãos, isso significa que a glória que pertence a Cristo, e, me entendam bem, a glória que um dia a Ele pertencer, e aí eu estou me referindo à glória da sua segunda vinda, que ainda não é manifesta, né, a todo o universo, a toda a criação. Então, toda a glória que pertence a Ele já, e toda a glória que um dia lhe pertencer, nessa manifestação da sua glória, na sua segunda vinda, a igreja terá plena participação. Não é isso maravilhoso, irmão? A glória de Cristo na igreja. De tal forma que ele olhará para ela e poderá dizer: esta, afinal, essa afinal terá tanto peso naquele dia, não é? Séculos, séculos, séculos já da história da igreja. E o afinal não aconteceu ainda. Mas naquele dia, sim. Esta, afinal, é o osso dos meus ossos. Realidade interior. E é carne da minha carne. Expressão exterior. Então a igreja será parecida com ele por dentro e por fora, naquele dia. Maranata. Glória de Cristo na igreja. Você sabe que Paulo ora 2 vezes pelos Efésios e escreve aquela oração na epístola, capítulo 1 e capítulo 3. Você lembra como termina a segunda oração, no capítulo 3? A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. Que interessante, não é? Maravilhoso. A ele, Deus, seja a glória na igreja e em Cristo. Porque é a mesma glória. A glória que Cristo tem será compartilhada plenamente com a igreja. Irmãos, essas coisas, digamos, ofuscavam a visão de Paulo para todas as outras coisas. Você compreende? A visão da glória de Cristo, a visão da glória da igreja, por isso ele vai dizer, grande é este mistério, mas eu me refiro ao quê? A Cristo e à igreja. Então essa visão ofuscava a visão de Paulo de todas as demais coisas. Então ele viveu para isso, sofreu por isso, morreu por isso. E como diz o livro de Hebreus sobre Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Nós estamos repousando nesses ombros fortes desse santo apóstolo e servo do Senhor. Então, esse foi o terceiro aspecto. E agora vamos seguir com os dois que restaram. Quarta base da vida e serviço de Paulo. Uma nítida percepção. Você vê que nós falamos sobre intensa devoção, clara visão, nítida percepção, porque nada em Paulo era pequeno, compreende? Não era só alguma percepção, alguma visão, alguma compreensão. Esse alguma não se aplicava a ele. É tudo. No que concerne a ele, era completo. Ele tinha uma nítida percepção, absoluta, do que Deus queria fazer por meio da instrumentalidade dele. E agora nós vamos entrar nesse assunto um pouco para buscar a ajuda do Senhor em todas as esferas do nosso serviço. Então aqui o foco não é irmãos que tenham carga particular em serviço, evangelismo, pastoreamento, ministério da palavra, nada disso. Mas sejamos ajudados em todas as nossas esferas do serviço. Aquelas que podemos chamar, se é que podemos usar essa palavra, acho que não, de mais simples, né? Porque não há nenhum serviço simples no corpo de Cristo. Todos os serviços são para Cristo e para a glória de Deus e para a edificação da igreja, né? Então, para todos esses serviços, onde todos nós estamos envolvidos, ou deveríamos estar, né? Se estamos avançando com o Senhor, então o que vamos compartilhar se aplica. Certa vez, ouvindo o irmão Stephen Cone, ele disse assim, que alguns jovens que chegavam a ele perguntavam assim, uma pergunta frequente, eu mesmo já ouvi muitas vezes de muitos jovens, perguntando assim, irmão, como eu posso perceber qual é o meu lugar exato no corpo de Cristo? O meu lugar de serviço. Sabe como o irmão Steve respondeu a esse irmão? Deixe que a vida cresça. Muito interessante isso. Que a vida cresça. Que vida é essa? A vida de Cristo em você. À medida que sua vida com o Senhor for crescendo, a função vai se manifestar. Não pense em função antes de que a vida cresça. Um bebê, quando nasce, ele tem sua função pulmonar, por exemplo, muito incompleta. Por isso a criança tem tanta afecção pulmonar.
E esse pulmão vai amadurecer mesmo lá pelos 5, 6 anos de idade. Mas, se a criança é perfeita, o pulmão é perfeito, mas não é maduro. Então, se a criança cresce, a vida amadurece, então aquele pulmão entra em plena função. Compreende?